Bom dia! Então, essa é a nossa atividade de casa, tá, gente? Não deixem de fazer. Hoje a gente vai falar das palavras com LH e LI, tá? Porque na hora da gente pronunciar, acaba sendo muito, muito, muito parecida, tá? Então, aí a gente vai ter, um pequeno texto, né? Um trechinho aí pra gente ler. A abelha rainha Lia é muito cuidadosa. Quer a colheita bem feita para toda a sua família. Na sua colmeia, todos trabalham sem parar, retirando o pólen das flores e fazendo mel. Ao final do trabalho, a família das abelhas fica satisfeita e a rainha Lia bem orgulhosa. Então, a gente vai falar, né, aí, para na hora da gente completar na página 27, a gente vai falar melhor, né, porque eu vejo muita gente na hora de escrever família, né? A gente fala família, né? Aí, mas não é família que a gente escreve, é família, né? Família. Então aí vocês vão perceber pelo som, tá? A diferença na hora de falar determinadas palavras. Por isso que é tão importante falar corretamente, porque o falar corretamente, ler corretamente, faz a gente automaticamente escrever corretamente. Vamos lá. Na página 27 está escrito aí, ó. Complete corretamente as palavras a seguir com LH ou LI. Então aí, letra A, folha. Você vai usar LH ou LI? Letra B, sandália. Palhaço. Bilhete. Utensílio. Cílios. Abelhudo. Molhado, filial, agasalho, afilhado, auxílio, ok? O auxílio tem análise ainda. Sátira, brincadeira. Mobília. Tá vendo o jeito que a tia Mariana tá falando para vocês entenderem na hora de fazer? Vocês vão fazer rapidinho. Retalho. Coelho, milho, família, quadrilha, acolhida, exílio, assoalho, colheita, pilha, Emília, Cecília, milionário. Não é milho, você não fala milionário, entendeu? Então são essas pequenas coisas, gente, que no dia a dia, né, na hora da gente estar fazendo a correção dos exercícios, vocês acabam errando, porque falam de maneira incorreta. Então, o que a gente quer aqui é que vocês não falem de forma incorreta. Vamos passar para a próxima página. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre os sinais gráficos. A gente já estudou um pouquinho sobre os sinais gráficos, tá? Quais são esses sinais gráficos? É a cedilha, o tio, o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, né, que é crase, que a gente chama, trema, que a gente não usa mais, hífen e apóstrofo, tá? Então, a gente vai começar pelo emprego da cedilha, né? Então, vamos lá. Regrinha básica. A cedilha é colocada embaixo do C, né? Antes do A, O e U, tá? Então, só existe sa, só, su, ok? A cedilha não pode ser utilizada no C antes de E e I, tá? Então, porque fica CSI, tá? No início de palavras. Então, exemplo, louça, lenço, né? Ele dá o som aí do S, né? O cedilha dá o som do S. Então, a gente vai falar agora do tio, um pouquinho do tio. Ó, o tio é colocado em cima do A e do O para indicar o som nasal, ó, seu coração. É como se o som saísse pelo seu nariz. Manhã, canções, entenderam como é que é? O emprego do acento agudo. O acento agudo indica a vogal tônica, né? O som aberto, que a gente diz, né? Que é esse que a gente fala, o grampinho da vovó. Pó, cipó, público, ré, rádio, saída, entenderam? É um som mais aberto, tá? E o acento circunflexo também, né? Que a gente diz o chapéuzinho do vovô. Ele indica a vogal tônica. Tônica por quê? É a que tem mais força na hora de você falar, tem mais intensidade. E tem um som fechado,
êxito. Ó, a diferença do êxito para o ré, a diferença. Astrônomo, 3, Cândida, entenderam? Então, assim, na hora de empregar o acento, né, que a gente utiliza o acento, a gente tem que observar muito, muito bem, tá? Essa questão aí do som que vai aparecer. Porque a gente sabe que o acento agudo tem um som aberto e o acento circunflexo ele vai ter um som mais fechado, tá bom? Então, assim, fiquem observando, porque o acento circunflexo ele é usado nas vogais I e U na língua portuguesa. Ele não é utilizado, tá? O I e o U, ele não tem acento circunflexo. Então, se tem uma palavra com I ou com U, que você tá vendo onde é a sílaba tônica dela, para você acentuar, você vai fazer o quê? Você sabe que se for I ou U, não é acento circunflexo, é acento agudo. Fiquem atentos a essa parte aí, tá? Isso é muito importante que vocês tenham essa questão aí. Mas existem coisas que a gente só vai aprender mesmo lendo, tá? Se não ler, a gente não consegue fazer, tá bom? Quero que vocês entendam isso aí, tá, gente? Eu gosto sempre de conversar com vocês em relação a isso. A gente agora vai falar, tá? Vamos virar para outra página. Do emprego do acento grave, tá? O acento grave, ele indica crase, tá bom? O que é crase? É aquele grampinho, só que ele é virado, né, para o outro lado. Nesse caso, ele é virado para o lado esquerdo, não para o lado direito, tá bom? Então, ó, é o encontro das duas letras A, sendo a preposição a e o outro artigo, né? Fui a festa. Você não vai dizer que você foi a festa. Você vai dizer que você foi a festa. Aí vai botar uma crase, entendeu? Dirija-se a aquele balcão. Dirija-se àquele balcão, né? Você não vai colocar a, né? Porque é o encontro de dois A's nesse caso. Então, ó, não dê atenção a aquilo. Não dê atenção àquilo. Significa, né? Que você vai ter que colocar uma crase. Então, vocês fiquem atentos na hora de estar fazendo, tá? Ou seja, embaixo tem aqui uma observação. Em alguns casos, a preposição junta seus pronomes demonstrativos, né? Ó, aqueles, aquelas, aquilo. Então, assim, porque é junto, né? É junto. Então, fiquem atentos na hora de usar a crase. Emprego do hífen. Hífen é aquele tracinho, né? Que ele separa, né? As palavras compostas. Ele forma as palavras compostas, que geralmente são nomes de plantas, animais, né? E não ligadas por preposição por qualquer outro elemento. Assim, como havia certa alternância do uso do hífen, nesse caso o acordo ortográfico uniformizou a grafia. Abóbora, menina, bênção de Deus. Com o novo acordo ortográfico, o hífen só será usado em palavras formadas por prefixos ou falsos prefixos. Vamos lá, ó. Anti-higiênico, anti-hipérbole, circun-hospitalar, extra-humano, geo-história, neo-helênico, co-herdeiro, ó. Quando o segundo elemento começa por H. Então, você sabe que vai ter emprego de hífen. Gente, sempre muda algumas regras de ortografia. Por isso que é sempre bom, né? Necessário que a gente venha a estudar sempre a gramática, a forma que as palavras são formadas, para a gente poder ter uma ideia, né, de como vai ser escrito. O hífen, ele é um tracinho e ele é usado nas palavras compostas, tá? Que designam nomes de plantas e animais, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. A gente aí também estudou isso aí nos adjetivos, né, gente? Ela serve aí para fazer essa divisão que é muito importante na hora da gente estudar os substantivos, tá? Nos adjetivos não, eu errei, gente, é nos substantivos, não é nos adjetivos, tá bom? Tia Mariana fica falando, às vezes até se embola um pouquinho. Então, vamos lá. O segundo caso, para a gente usar hífen, é nas formações, né, em que o prefixo ou falso prefixo termina na mesma vogal, tá? Com que se inicia o segundo elemento, tá bom? Então, ó, antibérico, autoobservação, contra-almirante, infra-auxiliar, né?
I-I-O-O-A-A, micro-onda. Micro-onda. Então, micro-ondas que a gente fala, micro-organismo, semi-interno, por quê? Termina com a vogal, começa o outro com a outra vogal. O hífen não é mais usado em palavras formadas por prefixo ou falso prefixo terminados em vogal e seguida de palavra iniciada por R ou S, com um novo acordo ortográfico. As palavras formadas dessa maneira são grafadas sem hífen, sendo essas consoantes dobradas. Ó, antessala, antes era separado, agora é antessala. Então aí, ó, dobrou, né? Dobrou a consoante, né? Ficou dois S's, dois R's, né? Isso que está dizendo aqui. O hífen também não é usado em palavras formadas de prefixo ou falso prefixo terminado em vogal e acompanhado, né, de palavras iniciadas por vogal diferente, o que uniformizou várias exceções antes existentes. Igual, ó, antiaéreo. Antiaéreo ficou junto. Anti-americano, né? Alto, infra, neo. Então, essas palavras que começam com esses prefixos, né, ou falsos prefixos, elas agora estão juntas. Então, assim, isso é uma coisa, gente, que só a leitura nos leva a entender, tá? Apóstrofo. Apóstrofo é usado para indicar, né, que foi retirada uma vogal. A gente fala da água, a gente fala d'água, nágua, a gente fala na água, né? Então, retirou uma vogal, a gente fala esse d'água, nágua, entre outras coisas que a gente usa aí o apóstrofo, tá? E emprego do trema. Trema, né, é um correspondente a 2 pontos sobre o U, né? Este é pronunciado depois do G ou Q, antes de E e I. Entretanto, com o novo acordo ortográfico, o trema deixou de existir. Tranquilo, linguiça, aguentar, 50. Quando o U aparecia, tinha o trema. Na verdade, eu acho que era mais uma questão de diferenciar, né? O que era dígrafo e o que não era dígrafo. Porque quando tinha trema, a gente já sabia, assim, na nossa cabeça, que aquela palavra ali, o som do U estava presente. Aí, quando tinha trema, você sabia que não era dígrafo, né? Era o encontro consonantal. Aí, agora que saiu o trema, né? A gente fica ainda na dúvida, porque aí você tem que pronunciar, por exemplo, queijo, né? Quando você vai falar queijo, tem o U, mas não tem trema. Nunca teve, porque o QU é dígrafo, então não teria. Agora, já no caso de 50. 50 tem encontro consonantal, tá bom? Então, vamos, né, agora para a próxima página. Então, gente, agora nessa página é a explicação, tá? Fiquem bem atentos. Aí, no exercício, está pedindo para vocês formarem palavras com as sílabas abaixo, número 1. Todas elas devem ter, né, a cedilha em uma das sílabas. Então, assim, vão ter bastante palavras. É só vocês terem bastante atenção aí na hora de fazer, tá? Depois vai haver a correção. Então, vocês vão juntar e vão fazer as palavrinhas. Número 2, copie as palavras abaixo e as acentue só quando necessário. Então, tem palavras aí, gente, que não tem acento, tá? Então, você vai usar quais acentos? Circunflexo ou acento agudo. Uma dos dois acentos, tá? Um dos dois acentos que vocês vão utilizar. Tá pedindo pra gente completar, né, a cruzadinha no número 3, de acordo com as figuras, utilizando, né, o C sem cedilha, o C com cedilha. Então, tem o C com cedilha e o C sem a cedilha nas palavras. Eu vou falar, gente, o nome dos desenhos, tá? Ó, maçã, açougue. Esse número 3 aí é fumaça, dança ou dançarina, bicicleta, barco ou barco, né? Colar, cebola. Então, cesta e onça, né? Então, assim, é bom eu falar as palavras para vocês, porque na hora de vocês encaixarem aqui na cruzadinha, fica um pouco mais fácil na hora de fazer, tá? Fiquem atentos aí, tá? Ao uso de cedilha, deem uma olhada lá
lá no texto, né, para verem, né, o emprego correto da cedilha. Fica interessante quando vocês fazem, assim, alguma coisa relacionada a isso. Eu acho bem produtivo quando vocês leem e se interessam em saber como as palavras são escritas, porque aí na hora de você escrever fica mais fácil. O dia que vocês têm um texto, alguma coisa para fazer, vocês conseguem fazer o texto com muito êxito, fica um texto assim certinho, bonitinho. O dom de escrever, né, a habilidade de escrever que a gente desenvolve com o tempo, ela é realmente fruto da experiência da escrita. O que é essa experiência da escrita? É realmente você escrever, você praticar. Quem escreve bastante, quem gosta de escrever, geralmente fala muito bem. E porque o que acontece? A gente, quando vai falar, a gente precisa organizar o pensamento. Às vezes acontece de eu estar gravando aqui o vídeo, eu acabo me perdendo um pouco, porque acontece alguma coisa, eu olho, então eu acabo me perdendo. Então o meu foco acaba mudando. É complicado. Então, agora, gente, nós vamos para a próxima página, para a página 32, tá? Observe as imagens a seguir e escreva frases que contenham os nomes de cada uma. Então, essa daí, primeiro, gente, eu vou colocar aí como laranja. Isso é uma laranja ou um limão, é um dos dois. O próximo é um cachorro, um cachoio, falar igual a esse, cachoio. O outro é um botão e o outro um avião, tá? Então, todas elas têm um tiozinho aí, tá? Vamos ler aí o texto, né? Tá pedindo pra gente acentuar corretamente as palavras. Depois, escreva-as no quadro abaixo. A que a gente usou acento agudo e a que a gente usou acento circunflexo. Até mesmo, gente, além da pontuação, o acento é importantíssimo na hora da gente dar sentido ao texto. Quando a gente dá sentido ao texto, que a gente vai lá, né? O que acontece? Quer ver uma dica que eu vou dar para vocês? A vogal só é tônica quando a sílaba é tônica. Então, se ela faz parte de uma divisão silábica, igual na palavra médico. Médico, quando eu vou perceber aonde está a vogal que é tônica, eu tenho que chamar, igual eu faço para ver a sílaba tônica. Médico! Então, eu sei que o acento não é no M, então o acento é no E. Eu sei que o médico é acentuado. Então, assim, na hora de falar as palavras, é importante a gente ter esse cuidado, porque se você falar a palavra, ver como ela é falada e entender aonde está a sílaba tônica, você vai conseguir fazer tudo muito bonitinho. Então, olha, o textinho é assim, de 1 a 100. Flavinha é bem pequenina, mas já sabe contar os peixinhos do aquário e as conchas do mar. No quintal da vovó, Flávia conta 1, 2, 3, agarrando os patinhos que fogem de vez. Um dia ela dormiu contando de 1 a 100, as estrelas do céu e as da fronha também. Ai, que texto gostosinho de ler, gente, que gracinha. Então agora, ó, eu vou ler aí pra vocês, na número 6, complete as palavras abaixo com C e C cedilha, tá? Eu vou ler. Necessário, né? Centopeia, trança, cócegas, focinho, cinema, esquecido, marceneiro, fumaça, distância, criança, torcida, cílios, certo, sobrancelha, açude. Então, tem um som diferente do cedilha, tá? O C tem um som diferente do cedilha. O cedilha, ele tem aí um negócio assim pra gente poder entender como ele é escrito. Tá? Eu quero que vocês entendam essa parte aí que é importantíssima. Agora a gente vai para a página 33, onde vai ter 2 atividades e depois uma explicação de palavras com G e com J. Então tá. Acentue as palavras do quadro abaixo corretamente e depois complete as frases. Então primeiro você vai acentuar. Dominó, fubá, alguém, Araújo, óculos, Antônio, armário, urgência, freguês, inocência. Letra A, pontinho, mexeu no meu, peraí. Letra B, no mercado comprei, peraí. Letra C, blum, blum, gostava de, blum. Letra D, o paciente foi atendido com o, blum, blum. Letra E, ele virou, blum, da feira. Letra
F. A criança tem... blá, blá, blá. Letra G. Roberta enxerga bem com seus... blá, blá, blá. Não posso falar, né? Então eu embolei. Observe o quadro abaixo e forme palavras compostas utilizando o hífen. Gente, dá para formar milhares de palavras, tá? Completem aí, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. São 6 palavras que eu quero que vocês formem. Não precisa formar mais que isso, não, tá? Pode formar 6, uma em cada linha, tá bom? Conto com o apoio de vocês. Agora, palavras com G e palavras com J, tá? Vocês vão ler um trecho aí do poema, tá? Eu vou ler. Com passe de mágica, o fogo virou gelo. Com passe de mágica, a garrafa virou girafa. Com passe de mágica, a berinjela virou tigela. Nas palavras destacadas, G e J estão seguidos das vogais E ou I e apresentam o mesmo som. Então, às vezes, a gente confunde na hora de escrever. Usamos a letra J nos verbos terminados em jar. E tipo assim, viajar, sujar. Ó, eu viajei, é com J, ok? Nas palavras derivadas de outras palavras escritas com J. Jarra, lojista, granja, jeito, né? Agora o uso de G, né? Nas palavras terminadas em gen, vagem, passagem, viagem, corretagem. Nas palavras derivadas de outras palavras com G, tingir, massagem, entre outras, tá? E nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Pedágio, colégio, prestígio, relógio, refúgio. Não é muito difícil não, tá, gente? Mas se você souber essas 2 regrinhas aí do J, você consegue fazer as outras. Então, é bem tranquilo. Verbos terminados em jar, a gente usa jar, né? E nas palavras derivadas de outras palavras escritas com J, a gente também vai usar. Usamos G, né? Em palavras terminadas em gen. Gen, vagem, passagem, viagem, entre outros. Várias outras. E nas palavras derivadas de outras, que também são escritas com G. Não tem como você escrever uma palavra com G, né? E quando você for derivar a palavra, você escrever a palavra com J. Não tem como, tá? Tá errado, tá bom? E nas palavras ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Muito legal, gente. Agora vamos fazer o exercício da página 34. Aí tá pedindo, né, o número 1 pra gente encontrar no diagrama palavras com G, que tem o mesmo som, é muito complicado. Eu já vi algumas palavras aqui. Pelo que eu tô vendo, são 8 palavras, tá? 2 palavras com G, 2 palavras com G, 2 palavras com G e 2 palavras com G. Não é muito difícil de fazer, não, gente. Eu acho que vai ser bem tranquila essa atividade. Numeral 2, a gente tá acabando a unidade 1, gente. Tô muito feliz mesmo. Ó, complete as palavras com G e J. Gente, é o mesmo som, é muito complicado. Letra A, gelo. Letra B, jabuti. Letra C, geada. Letra D, joaninha. Ligeiro. Geladeira, girafa, gelatina. Pajé, jarro, giló, estrangeiro. Geleira, trajeto, projeto. Assim, bem bacana, né? Agora vamos ver aí se vocês vão adivinhar esses... É o que é. Até nem eu vou adivinhar. Quer ver? Isso vai ser um desafio. Quem não é natural de um país é... Esse eu sei. Letra B. Criança que nasce no mesmo parto são... Vamos ver se a gente sabe essa. Essa daí também eu sei qual é. C. Nome de revista que as crianças gostam de ler. Terminado pela sílaba bi. E esse aí vai ter gente que vai errar. Vamos ver quem vai acertar. Letra D. A parte amarela do ovo chama-se... Vamos ver quem vai acertar também. A água em estado sólido. Ih, essa é de ciências. Vamos ver quem vai conseguir acertar. Letra F. Nome de comida típica das festas juninas iniciadas com can. Gente, eu sei todas. Eu vou acertar todas. Todas, vamos ver se vocês vão acertar. Eu acho que eu vou acertar todas primeiro que vocês. Vamos ver quem vai mandar amanhã pra mim escrito aí tudo certo. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Eu quero ver, hein, pessoal. Vamos ver quem vai conseguir fazer isso aí primeiro.
Essa eu quero ver. Então, assim, gente, nossas aulas estão sendo voltadas agora sempre para a explicação de todos os exercícios, item por item, bonitinho. Às vezes a Mariana embola um pouco na hora de falar, mas é porque eu tô falando tanto, na garganta chega a tá doendo de tanto que eu falo. Aí eu vou falando, parece até que eu tô conversando com vocês. Assim, nesses áudios eu tô me sentindo mais à vontade pra gente conversar. Eu tô com uma vontade de conversar com vocês não têm noção. Dá vontade de ligar pra todo mundo, ficar ligando toda hora. Eu falo com alguns alunos, tem alguns alunos que eu ligo a beça, né? Porque a gente tá assim, naquela assim, que eles mandam muita mensagem, eu acabo ligando, porque fica me mandando mensagem toda hora, eu vou lá e ligo. E eu quero que vocês me liguem também, tô sentindo falta de vocês me pedirem pra ir no banheiro, beber água, me interromper na hora da aula, porque se fosse na escola, uma atividade de 30 minutos que eu tô explicando, eu ia explicar em 3 horas, porque vocês toda hora querem ir no banheiro, beber água, fazer alguma coisa. Eu acho que vocês têm que acordar cedo e botar o uniforme. Só acho.